Olá pessoal, eu sou a professora Josélia Paes Ribeiro, vou ajudar vocês a estudar a disciplina Economia Solidária no curso técnico em Cooperativismo, Médio ETEC e FPI. Nesta disciplina nós vamos ver uma série de coisas que estão normalmente entranhadas em nosso dia a dia. Essas coisas, elas podem ser relacionadas a trabalho, produção, comercialização, finanças, distribuição, consumo. Tudo isso são palavras que fazem parte do universo da economia solidária. Quando a gente pensa em economia solidária, pensa num leque grande de palavras que na verdade não são só palavras, mas são ações e fatos que estão presentes no nosso dia a dia. Nessa aula de hoje, vamos ver precisamente como aconteceu o início da economia solidária, como a economia solidária se constituiu, quais são suas características, quais são os seus conceitos principais, e a gente vai ver também qual a importância da economia solidária e quais são os reflexos sociais da prática desta economia na vida da sociedade. Quando falamos em economia, pensamos logo na comercialização de bens e produtos, na distribuição desses bens, pensamos também no trabalho e pensamos logicamente em dinheiro. Economia inicialmente já remete a dinheiro. Mas sempre foi assim? Será que a economia sempre esteve pautada na figura central do dinheiro? Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma economia baseada não necessariamente no dinheiro, mas em trocas. Então existiam as feiras de troca, os mercados, as pessoas levavam aquilo que elas produziam, aquilo que elas tinham construído em suas casas, em suas propriedades, e nesses espaços, de maneira muito tranquila, eram feitos os escambos. Cada um trocava aquilo que tinha por um outro bem ou material ou serviço que não dispunha. A palavra economia vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que seria gestão. Então a gente tem aí a constituição da palavra gestão da casa, a organização da casa, como é a gerência dessa casa. Mas quando a gente pensa em casa, não necessariamente é casa privada, particular. Estamos falando de economia, e economia é algo que diz respeito às relações entre as pessoas. Essas relações, sejam elas de trabalho, de venda, de compra, de troca, são na verdade relações sociais. Então o termo economia se remete mais às relações entre as pessoas, as relações sociais. A forma como a sociedade adota as instituições econômicas, políticas e sociais para gerir as relações entre as necessidades das pessoas e os bens que estão disponíveis para as pessoas satisfazerem as suas necessidades são chamadas de sistemas econômicos. Então esses sistemas econômicos, eles vão gerir, podemos dizer assim, a maneira como ocorrem as relações entre as necessidades das pessoas e os bens necessários para satisfazê-las. E quando a gente pensa em economia, já pensa em racionalizar, economizar. Economizar seria gastar menos, seria guardar mais. O que seria efetivamente economizar? A economia, enquanto sistema econômico, pode ser pensado, especialmente no caso da nossa sociedade atual, como o sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema econômico vigente atualmente e as atividades econômicas no capitalismo, elas são orientadas para gerar riquezas, e essas riquezas são acumuladas por algumas pessoas. Algumas poucas pessoas detêm bens, detêm conhecimento, detêm riqueza, e no sistema capitalista, em geral, elas ficam ainda mais ricas, acumulam ainda mais bens. Então o sistema capitalista, ele gera desigualdades. Uns poucos, uma minoria muito rica, enquanto eu tenho uma grande massa, uma grande maioria que é extremamente pobre. O capitalismo gera também competição, todos contra todos. Nessa busca por acumulação e geração de riqueza, de renda, às vezes uns saem geralmente perdendo. A maior parte das pessoas não possui bens e possui apenas sua força de trabalho.
e essa força de trabalho no capitalismo é vendida em troca do salário. Então, o proletariado é o grupo de pessoas assalariadas. Eu tenho aí, posso contrapor um viés entre os sistemas capitalista e socialista, né? Sistemas econômicos distintos, esses dois sistemas. No capitalismo, já comentei, nós temos aí a competição, a busca por riquezas, que geralmente ficam acumuladas nas mãos de alguns poucos. E no socialismo, segundo o economista Paul Singer, professor Paul Singer, nós temos que a essência do socialismo é a organização democrática da produção e consumo, que produtores e consumidores livremente associados, eles repartem de maneira igualitária os ônus e os ganhos, né, que conseguiram com o trabalho. Então, o professor Paul Singer, ele explica que no socialismo nós temos, então, as pessoas que se associam de maneira voluntária e nessa associação, os frutos do trabalho que elas fazem vai ser repartido de maneira igualitária entre eles. Parece utopia, mas não é. Esses são princípios de solidariedade para os quais se pode pensar, a partir dos quais teve origem a economia solidária. A gente pode pensar numa economia solidária versus uma economia capitalista. Na economia capitalista, eu tenho, por exemplo, os trabalhadores vendendo sua força de trabalho. Eles dispõem apenas da sua força de trabalho que vão vender. Na economia solidária, os trabalhadores não vendem a força de trabalho porque não existe a figura efetiva do patrão. Todos os cooperados ou associados são pessoas que administram a empresa, no caso não é a empresa, a cooperativa ou a associação, de modo igualitário. Na economia capitalista, as decisões são tomadas exclusivamente pela gerência, pelo chefe, pelo patrão, a figura específica do patrão. Na economia solidária, não. Uma cooperativa, ela não tem um dono específico. Então, as decisões todas são tomadas por todos. Todos participam da tomada de decisão. É um processo democrático de tomada de decisão. Na economia capitalista, as decisões todas visam o lucro. Na economia solidária, os meios de produção pertencem aos associados de maneira igualitária e não se busca o lucro sob todos os aspectos. Na economia capitalista, o empresário é quem determina quais vão ser as formas de produção, os meios de produção, também determina como vão ser distribuídos ou investidos as finanças, ao passo que na economia solidária não. Como não tem a figura do chefe ou patrão, todos decidem de maneira democrática como vão ser distribuídos os bens ou recursos e quais vão ser os meios de produção. Então nós temos a democracia. A democracia seria um sistema de governo, um sistema político, que é influenciado diretamente pela vontade popular e tem por obrigação distribuir o poder equitativamente entre todos os cidadãos, assim como controlar a autoridade de seus representantes. Num sistema democrático, todos têm direito à vez, todos têm direito a voto. A fala de todos é importante e deve ser considerada. Então, na economia solidária, a gestão tem que ser democrática, porque sendo a gestão democrática, todos poderão emitir sua opinião, todos terão direito de participar diretamente das decisões que são tomadas. Somente a partir de um processo de gestão democrática é possível se ter uma economia solidária. A economia solidária ela pode ser conhecida também como economia social ou economia popular. E o fundamental na economia solidária é o ser humano e não o lucro. Na economia capitalista, o fundamental é o lucro. Na economia solidária, o fundamental é o ser humano. Logo, os meios de produção, as formas de trabalho, a qualidade de vida tem que ser pensada para melhorar as condições do trabalhador. O trabalhador não pode ser escravizado, não pode ser maltratado, não pode ser sobrecarregado. Então, existe o respeito a toda a diversidade humana.
a toda a diversidade cultural e também o respeito ao meio ambiente. Na economia solidária, todas as etnias, todas as formas de cultura são valorizadas. As várias diversidades culturais são todas respeitadas e valorizadas na economia solidária. Todos são bem-vindos. Nós temos também, e principalmente, o respeito ao meio ambiente. E por que isso é tão importante? Porque no sistema econômico capitalista, nós temos a exploração do ambiente para que exista a geração de mais bens, mais produtos que vão ser vendidos e vão gerar mais lucro. Acontece que isso está exaurindo o planeta. O planeta Terra vem sofrendo várias formas de degradação, seja do solo, do ar, das plantas, dos mananciais aquíferos, porque ele vem sendo explorado de modo exagerado e de modo inadequado. Na economia solidária, se busca também pelo respeito ao meio ambiente. As dimensões da economia solidária são 3. Eu tenho a dimensão econômica, a dimensão cultural e a dimensão política. A dimensão econômica é porque geralmente os empreendimentos econômicos solidários surgiram a partir, por exemplo, cooperativas ou associações, a partir do desejo dos trabalhadores da classe proletariada de participar ativamente dos ganhos do produto que eles fabricavam, que eles produziam. Então, a partir daí se criou essas formas diferenciadas que são as associações e as cooperativas. O principal objetivo, poderíamos dizer assim, seria isso, fazer com que todos tivessem acesso aos bens, às finanças e não necessariamente só o patrão, como a gente tem numa economia capitalista. O viés cultural ou a dimensão cultural é que a economia solidária ou os empreendimentos dessa natureza não são excludentes. Todos são convidados, todos são bem-vindos, todos são bem aceitos. Então não faz discriminação racial, ou de gênero, ou de etnia. Todas as formas de cultura são bem-vindas e são aceitáveis. Temos também o viés político, porque quando você pensa em gestão democrática, você está indo totalmente contra o viés do modo de produção capitalista, que é totalmente diferente, porque concentra as decisões, as riquezas e o lucro na mão de alguns poucos. As características da economia solidária são cooperação, nós já comentamos, geralmente nós temos as cooperativas ou associações, a autogestão. Todo empreendimento de economia solidária tem que ser autogestionário. As associações, elas têm que se gerirem, elas próprias. Elas não podem esperar de outro que faça isso. Então, são os próprios participantes, sócios ou cooperados que fazem essa gestão. Nós temos a atividade econômica, que foi colocada como um dos objetivos para se construir esse empreendimento. E nós temos a solidariedade. Se não houvesse a solidariedade, não fugiríamos à ideia inicial da economia solidária. Com a economia solidária, nós temos vários benefícios. Então, tem a valorização do trabalho humano, tem o respeito ao meio ambiente, tem a valorização de todas as classes de pessoas, independente de cultura, gênero, raça, etnia. Nós temos os valores de cooperação e solidariedade que são muito firmes. Eu trouxe para mostrar para vocês o símbolo da economia solidária. Esse símbolo, todas as pessoas entrelaçadas, ele vai demonstrar o quão importante a união, a cooperação e a solidariedade entre todos em prol de um mundo melhor. Nós encerramos essa nossa aula e esperamos vocês na próxima aula.